Essa semana eu recebi de uma senhora uma mensagem dizendo o quanto ela tem sido abençoada e feliz neste devocional que temos realizado, porque ela disse que tem aprendido sobre a palavra de Deus como nunca, ela tem tido prazer em meditar nas Sagradas Escrituras, e eu quero desafiar você também a deixar a sua mensagem, o seu comentário, falando da sua experiência e me ajudar a alcançar mais pessoas, porque a palavra de Deus precisa ser propagada. Coloque no seu story este devocional, deixe nos comentários os nomes das pessoas marcadas para assistirem e também deixe o seu like. Nós estamos indo de Gênesis a Apocalipse neste ano e hoje falando sobre Salmos 100, 101 e 102. A diferença entre alegria e júbilo. Cuidado para não se afogar neste mundo e a oração eficaz. Vamos juntos? O capítulo 100 fala sobre hino de ingresso ao templo. E o versículo 1 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Há diferença entre alegria e júbilo. Quando nós lemos aqui sobre celebrar com júbilo, não significa que você estará a todo momento e a todo instante em momentos de alegria. Não. A alegria é um estado emocional que depende das circunstâncias externas. Já o conceito bíblico do júbilo encerra uma realidade mais profunda. Essa é a verdadeira felicidade. Implica em um estado genuíno de bem-estar, marcado por confirmação e a esperança da eternidade. A alegria muitas vezes ela é temporária. Já o júbilo é um processo que se desenvolve no mais profundo do nosso ser. Ele provém de uma certeza de que Deus está conosco e nos livrará das dificuldades, que em algumas ocasiões tiram a nossa alegria. Que interessante, não é verdade? Profundo isso. No versículo 3 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. É muito interessante esse assunto porque todos nós devemos ser como ovelhas. São animais muito dependentes. Precisam do pastor para protegê-las e guiá-las às boas pastagens e à água. Sempre, absolutamente sempre, buscamos em algo ou alguém orientação para fazermos as coisas, para tomarmos atitudes. E estas coisas ou pessoas, elas se tornam nossos pastores, nossos guias. Quando seguimos o Senhor Deus, fazemos dele o nosso bom pastor. Ele nos conduz em segurança e ao alimento espiritual que nós necessitamos. Se seguimos os desejos pecaminosos, arriscamos a morte eterna que é causada pela fome e a sede espiritual. Ficamos reféns dos predadores espirituais. Por isso, sejamos como ovelhas, para que Ele seja o nosso pastor. No capítulo 101, ele fala sobre o modelo de um bom rei. E o versículo 3, ele diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Injusto é tudo aquilo que é contrário a Deus. Tudo que por fim
não é saudável ao nosso físico, à nossa mente e à nossa alma. A palavra injusto, ela tem como tradução no hebraico Belial, que significa sem proveito, ou seja, não tem valor, é algo mau. Essa palavra passou a ser personificada a Satanás. Você pode confirmar isso em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 15. Então, todo comportamento injusto, ele personifica o diabo. Toda decisão, escolha, atitude injusta personifica o mal. Sejamos justos, mesmo que todos ao nosso redor estejam sendo injustos. O capítulo 101 ainda, versículo 4 e 6 diz: longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Aí no versículo 6 diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Veja que interessante, né? Primeiro falando sobre ter longe dele um coração perverso, o salmista ora pedindo isso, no caso Davi, e que ele não queria conhecer o mal. E aí, no versículo 6, confirmando que os olhos do Senhor Deus procuram os fiéis da terra. Não temos como nos isolar do mundo, mas podemos decidir não nos afogar nele. Jesus espera que estejamos no mundo, mas sem ser do mundo. Você pode ver isso em João capítulo 17, no versículo 15 e 16. Jamais podemos vender nossos princípios e valores ou trocá-los pelas ideias deste mundo, que só deturpam a mente e o emocional. Decida não querer conhecer o mal. Devemos decidir ser diferente em um mundo que todos são iguais. Assim, você verdadeiramente resplandecerá o caráter, o comportamento e a conduta de um filho de Deus. O capítulo 102, ele fala sobre arrependimento e esperança. É muito profundo. E o versículo 1 e 2 diz assim, que foi a oração do aflito, desfalecido, derrama o seu queixume perante o Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Nem sempre Deus nos atende como queremos. Às vezes as respostas dele vêm de modo imperceptível ou até mesmo indesejado. Pois na maioria das vezes a vontade de Deus é diferente da nossa vontade. A oração eficaz, ela requer de cada um de nós esses 4 pontos, 4 características de uma oração eficaz: reverência, humildade, motivos certos e pureza. O contrário disso, da reverência, como nós vemos aqui nesta palavra, é uma pessoa irreverente. Você pode ver isso em Salmos 50, versículo 21. O contrário de humildade, uma pessoa orgulhosa. Veja isso em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Uma pessoa que ela é egoísta, ela é o contrário de uma pessoa que busca os motivos certos nas suas orações. Você pode ver isso em Tiago 4, versículo 3. E por fim, o contrário de pureza é pecado. Isaías 59, versículo 1 e 2 fala sobre isso.
Então, guarde reverência, humildade, motivos certos na oração e pureza. Se este vídeo de hoje te ajudou, vai ajudar quem você conhece. Coloque no seu story, envie nos seus grupos e contatos, deixe o seu like, deixe o seu comentário e amanhã estaremos de volta com vocês em mais um Devocional 2024. Você é especial para Deus. Até amanhã.